Muito bem, boa tarde a todas, a todos, a todes. Muito obrigada pela presença, equipe de tutoria, participantes do Trilhas, interessados na agenda. Muitíssimo obrigada às nossas duas convidadas e ao nosso convidado, Fábio, por vocês terem aceitado participar dessa sessão aberta do Trilhas, e muito obrigada ao Mick também, que aceitou moderar a nossa conversa. Eu vou ser muito rápida, porque o Mick vai conduzir a nossa tarde. O tema de hoje é conflitos de interesse. Esse é um tema que, queiramos ou não, está no nosso cotidiano, desde os aspectos mais básicos da nossa ação, até questões que envolvem a agenda mais macroestrutural da alimentação e nutrição. Nos parece um tema essencial de ser abordado para que ele deixe de ser algo confuso e a gente consiga identificá-lo na nossa prática e, assim, organizar as nossas ações de maneira a controlar esses riscos e fazer com que tanto a nossa ação individual, da nossa equipe, do setor que nós estamos, das atividades que nós desenvolvemos, dos processos que nós contribuímos, eles estejam protegidos desses conflitos e que a gente possa realizar a cada momento a alimentação realmente como um bem comum e caminharmos na realização desse direito. Então, essa sessão é uma sessão que nós temos muita alegria de ter conseguido organizar, e ela vai trazer diferentes perspectivas para a gente poder, dessa maneira, identificar como o conflito de interesse é algo tão concreto na nossa prática e nos temas que são importantes para nós. Então, eu passo a palavra para o Mick para ele moderar, facilitar a nossa tarde, e agradeço muito, mais uma vez, a presença de todo mundo. Mick, é com você. Obrigado, Beta. Uma boa tarde, início de noite aí para todo mundo. Bem, meu nome é Micleno Machado, eu estou como tutor do Trilhas Pinã, e hoje, como a Beta já apresentou, eu vou fazer a moderação dessa roda de conversa que vai discutir, então, o tema de conflitos de interesse nas políticas públicas. Então, primeiro eu quero agradecer a disponibilidade das nossas debatedoras, né, a Camila e a Fernanda, e do nosso debatedor, o Fábio, que vão abordar diferentes aspectos relacionados ao tema dessa roda de conversa. E também quero agradecer o Ministério da Saúde e a OPAS por serem parceiros desse projeto executado pelo Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da UNB. E, por fim, também estender meus agradecimentos a todas as alunas, todos os alunos, as coordenadoras e tutoras do curso Trilhas, Desenvolvimento de Lideranças para a PNAM, e a todo mundo aí que está nos assistindo, está nos acompanhando agora, e que vai contribuir com esse debate tão importante como a Beta já introduziu para a gente. Um lembrete, né, não esquecer de seguir as redes sociais do Trilhas, para onde vocês vão conseguir acompanhar a agenda das rodas de conversa. Então, sigam o nosso perfil no Instagram, @trilhaspinã, e a página no Facebook, Trilhas Pinã. E vamos ao que interessa. Então, a gente tem um enorme desafio de debater em aproximadamente 2 horas um tema que é tão caro e emergente na agenda de alimentação e nutrição, que são os conflitos de interesse nas políticas públicas. As grandes corporações vinculadas ao agronegócio e à indústria de alimentos, elas acumulam uma histórica e quase intangível relação de poder sobre as agendas econômicas e sociais em todo o mundo, e este enorme poder é demarcado por interesses que, na maioria das vezes, são contrários aos princípios, às diretrizes, aos objetivos para uma alimentação nutricionalmente saudável, social e economicamente justa, ambientalmente sustentável, com respeito à soberania, à cultura e à tradição dos povos. E esse cenário de disputa ele é permeado por inúmeros conflitos de interesse que afetam pesquisadores, entidades profissionais e científicas, educadores, trabalhadores dos diversos setores, políticos, legisladores e formuladores e gestores de políticas públicas. E como já apontou o Fábio, né, que é nosso debatedor de hoje, num artigo que ele publicou sobre conflitos de interesse em alimentação e nutrição, estas pessoas e grupos elas passam a defender os interesses das corporações e não o interesse público e social em alguma medida. A imposição de uma agenda econômica sobre uma agenda social, ela parece orientar tais conflitos de interesse. E a Camila e o Fábio, né, nossos debatedores, junto de outros autores,
num artigo sobre políticas de promoção da saúde e potenciais conflitos de interesse que envolvem o setor privado comercial, eles apontam que a construção das políticas públicas ela é permeada por conflitos de interesse de diferentes naturezas, especialmente quando se trata de articular as ações de promoção da saúde com a necessidade e o interesse de crescimento e desenvolvimento econômico. Então, entre os mais diversos e mais recentes conflitos de interesse nas políticas públicas de alimentação e nutrição, a gente pode citar o lobby pela definição de cotas mínimas para produtos de alguns setores do agronegócio e da indústria de alimentos no Programa Nacional de Alimentação Escolar, a extinção do Conselho Nacional e a tomada de poder do Conselho São Paulo pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos da Sociedade Rural Brasileira, o ataque das corporações ligadas à indústria de alimentos e ao agronegócio ao Guia Alimentar para a População Brasileira e a tentativa de descredibilizar a equipe de pesquisadores que foi responsável pelo guia, né? E como costuma nos lembrar a nossa debatedora Fernanda, a construção e a promoção do acesso à informação de qualidade, enquanto um direito, é uma condição para a gente conseguir garantir o direito à alimentação saudável, por meio de políticas públicas que sejam orientadas pelas melhores evidências e pelo interesse público. Então, é por isso, por tudo isso, que a gente está reunido aqui hoje, porque esses conflitos de interesse eles precisam ser evidenciados e debatidos com transparência, nos mais diversos espaços, para que a gente consiga avançar na qualificação da agenda de alimentação e nutrição em todo o país. Bem, cada um dos nossos debatedores vai ter 20 minutos para uma exposição inicial. Ao longo das exposições, eu vou pedir para que todo mundo que está nos acompanhando deixe seus comentários e suas perguntas no chat. Ao final dessas 3 falas, eu vou fazer a leitura das perguntas e dos comentários para que os nossos debatedores possam também discutir as questões que forem trazidas por vocês. Eu também já quero estimular que, ao final das 3 falas, vocês que estão nos acompanhando, contem para a gente de forma breve as possíveis experiências, vivências que vocês tiveram em relação a conflitos de interesse, né, nas políticas de alimentação e nutrição, nos seus municípios, nos estados onde vocês atuam, ou para aqueles que estão no nível do governo federal também contar suas experiências. Tá? Então, vamos lá para a nossa roda de conversa. Então, eu quero convidar a nossa primeira debatedora, a nutricionista, mestre em alimentação, nutrição e saúde, doutora em saúde coletiva e professora da Universidade Federal Fluminense, Camila Maranha Paz de Carvalho. A Camila também é membro da rede de pesquisadores em soberania e segurança alimentar e nutricional, da rede Governance, Ethics and Conflict of Interest in Public Health, do Comitê de Conflito de Interesses da World Public Health Nutrition Association e da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Participa do Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional e tem experiência na área de nutrição e de saúde coletiva, principalmente nos temas de políticas públicas, segurança alimentar e nutricional, ações corporativas e conflito de interesses. Camila, é um prazer poder te ouvir nesse debate. Você tem 20 minutos para a sua exposição inicial. Pode compartilhar a sua apresentação e a palavra é sua, Camila. Uma boa apresentação para você. Perfeito. Muito obrigada, Miki. Se você puder me dar um ok, vocês já estão vendo a minha tela. Estamos vendo e te ouvindo muito bem, Camila. Perfeito, muito obrigada. Então, primeiro eu gosto de agradecer, né, pelo convite, valorizo muito, acho espetacular essa iniciativa do Trilhas, né, enfim, então só tenho a agradecer de estar aqui podendo conversar com vocês sobre esse tema. Como, enfim, foi uma atividade aberta, né, a proposta foi mais da gente fazer exposições primeiro, né, para depois ter uma rodada de debate, então, como o Mick mesmo falou, fiquem à vontade de colocar comentários no chat. Me coube, então, fazer essa introdução a esse tema de conflitos de interesses nas políticas públicas de alimentação e nutrição. E eu sempre gosto também de começar falando de onde eu falo, né? Então, o Mick já deu a descrição aí, né, de onde eu falo, mas é importante mencionar que eu sou, então, professora da Universidade Federal Fluminense, a UF. Também venho acumulando experiência desse debate no âmbito da consultoria, que eu venho fazendo para a CT Promoção da Saúde, e também muitas das reflexões iniciais pelas quais eu me envolvi sobre esse tema, tem desdobramentos numa iniciativa anterior, que era a Frente pela Regulação da Relação Público-Privado em Alimentação e Nutrição também. Então, gosto sempre de pontuar isso e a gente vai ver que é importante, né, que isso seja mencionado, principalmente quando a gente está querendo prevenir
lidar melhor, né, com essas questões e situações de conflitos de interesses. Então, organizei minha fala nesses 20 minutos, começando falando um pouco o que são conflitos de interesses, exemplos e definições eu vou trazer primeiro, para depois citar, né, e valorizar a importância do tema, a relação com a atuação de diferentes indústrias e empresas, e também o grande problema que eles colocam, então, para políticas públicas, já que esse é o foco, então, do nosso debate. E aí eu gosto de fazer essa atividade de quebra-gelo, né, inicial, porque a própria Anne Peters, que estuda bastante esse tema de conflitos de interesses, e também a Judith Richter, enfim, vários pesquisadores sobre esse tema, trazem a compreensão de que, embora esse seja um conceito legalmente novo, ele é conhecido na sociedade há muito tempo. Então, eu trouxe aí alguns exemplos de ditos populares e expressões, né, mas em imagens, aí fica aí a brincadeira para vocês saberem, né, o que cada um deles fala, mas é só para a gente, um dos mais antigos talvez seja esse aqui, né, no canto à direita, né, é a questão de você não poder servir dois mestres ao mesmo tempo, né, a questão de você não cuspir no prato que você comeu, a cavalo dado não se olha os dentes, né? E a raposa, né, cuidando do galinheiro, né? Não dar o galinheiro para a raposa cuidar também. Então, e são ditos já mais antigos do que esse tema, né, dos conflitos de interesses. Então, é isso, assim, já tem esse conceito e essa ideia por trás na sociedade há muito tempo. Então, é importante a gente ter essa reflexão, mas saber que é um conceito que vem ganhando cada vez mais ênfase, né? Se a gente for olhar as publicações científicas sobre esse tema, o número, né? Enfim, qualquer site de busca de artigos científicos você encontra. É um número crescente nas últimas décadas, né? Quase que exponencial. E também no âmbito das políticas públicas, né? No âmbito das organizações, inclusive, né? Várias políticas de conflitos de interesses, de compliance aparecendo nos últimos tempos. É um tema que vem ganhando cada vez mais importância e relevância, principalmente quando a gente vai estar falando, então, do tema de alimentação e nutrição. E eu trouxe aqui um outro exercício, não sei se todos conhecem, né, o canal de jornalismo investigativo, Joio e o Trigo. Eu fiz uma busca, né, eles têm uma seção de conflitos de interesses, que eu acho que também é um material riquíssimo, né, e é um site especializado no tema de alimentação e nutrição, e está se especializando no tema de conflito de interesses, porque quase que andam lado a lado também, né, essas questões de alimentação e nutrição. Então, eles identificam muitos casos e exemplos, e vale muito a pena, às vezes, a gente começar pelos exemplos, porque quando a gente dá de cara com essas matérias, a gente já nota que tem alguma coisa errada, né? Mesmo que a pessoa não saiba a definição, consiga saber exatamente qual que é o problema, olha e sabe ver que tem alguma coisa errada aí por trás. Então, eu trouxe alguns exemplos, né, de matérias que o Joio Trigo fez. Uma sobre o caso do ano passado, né, do Conceia, né, de São Paulo, que passou a ser presidido por um representante da ABI, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Isso gerou uma comoção, né, nacional, enfim, e muitas críticas, né, de pessoas envolvidas com a agenda da alimentação e nutrição por entender, né, o problema colocado, né, então algumas até citando isso como um claro exemplo de conflito de interesses, outras simplesmente dizendo que a Bia não devia estar ocupando a presidência nem participando, né, desse conselho, né, no caso do estado de São Paulo. Mas a gente tem vários exemplos aqui no Brasil relacionados principalmente à questão da atuação do agronegócio, né, que inclusive, eles vêm atuando, né, essa matéria que falava do Instituto Pensar Agro, né, que vem atuando fortemente junto dessa frente parlamentar agropecuária, né, para garantir que os interesses, né, desse setor econômico, né, prevaleçam nas decisões, né, no âmbito do Congresso Nacional. Então, novamente, exemplo de conflitos de interesses em políticas públicas. Aqui já é um outro caso, né, que a conflito de interesses já no âmbito de uma sociedade, uma associação médica, né, de pediatras, né, a Nestlé, a Sociedade de Pediatria, depois, inclusive, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é um outro exemplo. E aí tem em várias áreas, né, vários exemplos, aqui, exemplo na alimentação escolar, então, um nutricionista que distribuiu amostras grátis de uma empresa, né, para alunos de uma escola. A questão, por exemplo, da grande disputa, né, sobre a tributação, né, na verdade, os incentivos fiscais, né, que empresas, Coca-Cola, Ambev, né, enfim, recebem do governo federal, né, para, enfim,
fabricar esses produtos que sabidamente fazem mal à saúde também. Então, tem várias matérias do Rodrigo sobre esse tema que vale muito a pena acessar, né? Outros exemplos mais sobre publicação de artigos, e aí a gente, que é pesquisador, né, tem visto muito exemplos relacionados à publicação de artigos. Cada vez mais as revistas estão exigindo a cessão, né, a declaração de conflitos de interesses, e, enfim, esse é um caso que tinha um claro conflito de interesses e, enfim, com uma grande transnacional de ultraprocessados e falava mal do guia alimentar. Enfim, então, vários exemplos que a gente pode ver. Eu trouxe aqui alguns exemplos que até o próprio Código de Ética de Conduta do Nutricionista do CFN traz também como claros, né, exemplos de conflitos de interesses, que vão envolver prescrever, indicar, manifestar preferência sobre marcas, recomendar marcas, emitir declarações falsas sobre serviços ou pessoas, omitir citação de terceiros em trabalho científico. Então, no próprio Código de Ética também tem vários exemplos, e aí colocando, inclusive, problemas, né, como a gente não deveria atuar. E o que a gente vai vendo é que os conflitos de interesses, eles podem estar existentes e presentes tanto na esfera da atuação profissional, na pesquisa, em espaços de formação, em eventos, né, eventos de capacitação, mas também em políticas públicas. E é aqui que a gente vai se focar um pouco mais nesse debate de hoje. E quando a gente vai ver as definições, até a própria Anne Peters também fala isso, assim, são muitas as definições de conflitos de interesses existentes. Mas é importante a gente ter claro que as definições também variam de acordo com a esfera de atuação que você está lidando. Então, eu trouxe um exemplo, que é um exemplo mais clássico, que a gente tem no âmbito da pesquisa científica, né, e até da formação profissional, também da atuação profissional, que é originado do Instituto de Medicina, né, também se baseia em outro autor, que é o Thompson, que vai trazer como sendo conflito de interesses o conjunto de condições onde o julgamento de um profissional sobre o interesse primário tende a ser influenciado indevidamente por um interesse secundário. E eles chegam, inclusive, a citar como exemplo do interesse primário a saúde do seu paciente, ou a saúde, enfim, do seu público-alvo. E o interesse secundário, um ganho financeiro, ou um ganho de outra natureza que não financeiro, como de status, enfim, de outras naturezas, assim, mas um ganho que vai interferir e poder influenciar indevidamente. Então, também tem muito isso, tende a ser influenciado ou pode ser influenciado. Eles sempre colocam nas definições essa questão hipotética. Então, basta que você tenha uma situação que permita que isso aconteça. E só para trazer, né, a explicação, mas esse também é a mesma definição que o nosso Código de Ética de Nutricionista traz. Isso tem muito a ver com uma esfera que a gente vai chamar de conflito de interesses no âmbito individual. Então, você tem, normalmente, um profissional e você vai poder ter essa situação que pode acontecer essa interferência. E a gente já tem outra definição, como é o caso desse documento recente da OPAS, que o Fábio vai acabar falando um pouco mais sobre ele, que já é um documento voltado para países membros, né, e programas de alimentação e nutrição, e já vai trazer uma definição que é um pouco diferente, né, mas traz uma ideia similar, que é situação em que o interesse primário do governo de proteger e promover a saúde pública pode ser indevidamente influenciado pelo interesse de uma instituição não estatal, afetando ou podendo parecer afetar a independência e objetividade do trabalho do governo. E aí é muito interessante que, assim, tem essa questão também do interesse primário ou um interesse secundário, mas no caso eles já chamam de interesse de uma instituição não estatal, e eles vão já colocar o que vai estar sendo colocado em risco, no caso, independência e objetividade do trabalho do próprio governo. E eles chegam a fazer a ponderação de que maior o risco você tem com instituições cujos interesses não estejam alinhados. Então, isso também já traz uma orientação um pouco maior de você poder ser convidado a investigar quais são os interesses dessa outra instituição. Então, instituições com interesses mais alinhados, né, você tem uma situação um pouco de menor risco. E aqui a gente pode ver que já é uma esfera que sai do plano individual, já vai para um plano mais institucional que a gente fala. Então, isso vai acontecer muito para quando a gente estiver falando de também pessoas que estão participando de secretarias de governo, em âmbito local, municipal, estadual, nacional. Então, a gente já tem essa visão mais institucional. É muito importante a gente ter essa distinção, porque tem
às vezes a gente usa uma definição por um lugar que não é a definição para a qual foi previsto, né? E a gente ainda teria um outro nível de conflito de interesses que seria no âmbito mais estrutural, que aí já seria já além das instituições. Então, podendo acontecer, né, uma interferência aí, né, no âmbito da saúde, da agricultura, comércio, desenvolvimento. Então, num outro plano, os autores já têm mostrado que a gente também não pode só olhar para o individual nem institucional, e olhar para esse outro plano também. E aí, pessoal, quando a gente está falando de políticas públicas de alimentação e nutrição, é muito importante que a gente tenha claro o contexto que a gente está vivendo, né? Então, eu trouxe aqui essa ilustração do coletivo Vigência, que eu acho ótima, porque vão falar, né, dessa captura que a gente está vivendo institucional, a captura política institucional, a captura política cultural e ideológica também, que vem muito nos meios de comunicação, né? Enfim, a própria pandemia, né, enfim, acho que reforçou ainda mais isso, né, mas a gente também ainda tem uma captura econômica, não à toa esse bonequinho é muito parecido com o presidente anterior dos Estados Unidos, né, e a captura corporativa no âmbito internacional também. Então, a gente tem essa captura acontecendo nos espaços e esferas de decisão, né, internacional, né, então, no sistema ONU, enfim, vários outros. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, mesmo que a gente esteja falando das políticas públicas de alimentação e nutrição, por exemplo, do Brasil, até porque a gente vai ter essa interferência aí, essa relação acontecendo a todo momento de também seguir recomendações, né, orientações internacionais. E a gente também tem vivido aqui no Brasil, né, esse movimento que também não é só daqui, no mundo todo, mas da privatização da própria democracia também. Então, o próprio debate sobre conflitos de interesses, né, coloca que você protege mais as situações, principalmente as políticas públicas, dos conflitos de interesses, quando você garante ainda mais a participação democrática. Por exemplo, a garantia dos conselhos, né, de acompanhamento, né, de participação popular, porque você vai acabar tendo, né, por meio das iniciativas de privatização, esses interesses econômicos cada vez mais presentes e se fazendo, né, superiores, né, do que os interesses que a gente já está, enfim, querendo defender, que são os sociais, né, dos direitos também, que vão ter o direito à saúde e o direito à alimentação adequada e saudável. Um outro aspecto do contexto que eu acho importante de mencionar é esse contexto que a gente tem do sistema alimentar, né, como um todo. Então, eu trouxe esse mapa aqui, que é do Atlas do Agronegócio, de 2018, que mostra, né, quais são as 10 principais fabricantes de alimentos no mundo, as sedes delas, né, lembrando que a JBS, há alguns anos atrás, já migrou a sede dela para os Estados Unidos, e a gente tem que reconhecer, né, no âmbito das políticas públicas, o problema que a gente tem vivido, né, no âmbito populacional, né, então, eu acho que a própria questão do avanço do debate sobre conflitos de interesses no âmbito da alimentação e nutrição também tem que caminhar com esse reconhecimento dos problemas de saúde que a gente tem vivido, né? Então, todas essas questões do alto consumo dos ultraprocessados, enquanto commodities não saudáveis, violações de direitos, não só à saúde, mas vários outros direitos por essas corporações, essa confluência aí, né, que tem sido chamada de sindemia global, que é das epidemias de obesidade, mudanças climáticas e desnutrição e fome também. Então, a gente precisa também avançar no nosso discurso, na nossa prática, reconhecendo esse contexto todo que a gente está vivendo. E mais recentemente, a gente teve uma expressão clara disso, né, que foi o caso da cúpula de sistemas alimentares, né, que aconteceu com toda essa captura dessas empresas, enfim. Beta está aqui, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, né, mas eu acho que é um exemplo claro de uma captura internacional que vai interferir aqui localmente também nas nossas políticas de alimentação e nutrição. E a gente teve ainda também um vazamento em 2018, que foi bem interessante por mostrar como que a atuação de empresas vem cada vez mais focando nas políticas públicas. E como que a gente precisa, quando a gente está falando de políticas públicas de alimentação e nutrição, ter clareza e reconhecer esse como um problema também. Então, esse foi um vazamento da Coca-Cola, da Europa, mostrando, então, a matriz deles, né, de políticas públicas e de foco do lobby deles, mostrando um mapeamento, né, no que seriam as atividades que impactariam nos negócios deles e a possibilidade de se materializar, e o que seriam atividades que eles só iam monitorar. Então, aqui tem alguns exemplos sobre banir publicidade para menores de 12 anos, então eles só monitoram. Algumas que eles
estão se preparando. Então, algumas questões relacionadas à composição de alimentos, DPA, então, alguns elementos também, e o que eles já estão prontos e já estão contra-atacando, né? O fight back aqui. E o clássico exemplo é a questão de tributação e taxação de alimentos, né? De bebidas açucaradas ou não açucaradas, os produtos deles. Então, é muito importante a gente ter claro que as empresas atuam a todo momento querendo interferir nas políticas públicas para garantir os seus interesses e vão, assim, gerando várias situações de conflito de interesses que a gente precisa desse reconhecimento, né? Saber que as empresas não estão só aí para vender os produtos, né? O objetivo fim delas é garantir lucro para os seus diretores, mas também para os seus acionistas, então a gente tem que reconhecer o mercado financiarizado e a gente precisa entender que elas também já entenderam que elas, enfim, elas querem interferir nas políticas públicas que possam, por exemplo, querer taxar, tributar os seus produtos para reduzir o consumo, que possam querer, por exemplo, interferir na publicidade, regular a publicidade dos seus produtos. Então, elas vão estar atuando não só na venda direta desses produtos, mas nas políticas públicas. E eu sempre gosto de trazer, né, uma experiência que a CT Promoção da Saúde traz, que é essa reflexão, né, de que conflitos de interesses têm uma forte relação com essas atividades políticas corporativas que a gente chama das empresas e indústrias, de commodities não saudáveis, na sua maioria, e no âmbito do tabaco, do controle do tabagismo, a gente viu, né, que na história, né, de luta, né, contra o tabagismo, enquanto o conflito de interesses não foi enfrentado como um problema e as atividades políticas corporativas não foram reguladas, poucos avanços no âmbito das políticas públicas foram alcançados. Então, a gente tem um marco no âmbito do controle do tabaco, que foi a Convenção Quadro, né, de controle do tabaco. A gente teve uma publicação da OMS que foi também marcante nesse processo, né, que foi da interferência na indústria do tabaco, em 2012, fazendo um levantamento completo sobre como as empresas de tabaco eram o ator e o principal fator que impediu o avanço da agenda regulatória de controle do tabagismo, mundo afora, mas principalmente na OMS em si. Então, é importante a gente lembrar disso, porque aí eu acho que a gente entende um pouco mais, né, o confunda esse buraco. A gente já teve um tempo atrás, né, pessoas fumando dentro de avião, acho que esse é o pior exemplo de todos, né, dentro do avião. A gente já teve pessoas, enfim, né, publicidade, o preço não era regulado, tudo isso acontecendo. E quando foi identificado, né, por que as políticas não avançavam, que tinha muito a ver com a atuação dessas empresas, e foi sim, então, por meio de um artigo da Convenção Quadro, retirado elas da mesa de negociação, é que a gente conseguiu avançar nas políticas regulatórias mais efetivas, que era o que a gente precisava, e realmente isso reflete na redução da prevalência, né, do tabagismo no Brasil e no mundo, quando os países conseguiram avançar, né, nessa regulação. Então, acho que é sempre importante a gente lembrar disso. Estou correndo aqui porque eu sei que meu tempo está quase terminando. Camila, 3 minutinhos. Tá bom, pode deixar, Mick. Então, a gente tem uma forma de classificar essas diferentes atuações e formas de atuação das empresas, mas é muito importante a gente reconhecer que elas não atuam só diretamente nas políticas públicas. Elas também vão atuar na evidência que é gerada, porque a gente sabe que as políticas públicas também, muitas vezes, se embasam em ciência, né? Devem se embasar, né, na ciência, em evidências robustas, mas também vão atuar na sociedade, né, vinculando e se associando positivamente à marca, às pessoas, e também atuando legalmente, né, no âmbito da justiça, então, enfim, judicializando qualquer norma que vá contra, né, os seus interesses, e também criando toda uma argumentação favorável aos seus interesses também, então dizendo que as políticas não vão servir, vão ser ineficazes, o que realmente é a culpa, por exemplo, da obesidade dos indivíduos, e a gente vê que são as mesmas estratégias sendo usadas por várias empresas diferentes. E quais são os principais problemas, né, decorrentes dos conflitos de interesses nas políticas públicas? Principalmente ao risco da perda de independência, autonomia, confiabilidade, integridade. Essa questão grave, né, de atrapalhar o avanço das políticas necessárias, então faz a gente gastar muito tempo com reformulação de produto, com, enfim, né, questão de políticas de autorregulação, por exemplo, vão defender mais isso do que políticas regulatórias mais punitivas.
A sobreposição, então, desses interesses econômicos ou sociais, deturpar as atribuições das instituições e organizações e reforçar ou manter as desigualdades sociais e econômicas também. Então, o próprio relatório do Lancet, né, da Sindemia Global, vai citar, né, que no enfrentamento da obesidade, desnutrição e mudanças climáticas, uma das principais fontes da inércia política, que eles chamam, é esse poder de interesses velados de atores comerciais, cujo engajamento nas políticas geralmente se configuram como conflitos de interesses. E vão falar que comprometem não só a saúde das pessoas, como do planeta. E tem um último artigo aqui mais recente que vai mostrar, investigou vários documentos internos das empresas de alimentos e bebidas transnacionais, e identificou como que elas vêm atuando nas políticas da OMS de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, mostrando que eles fazem justamente essa combinação de atividades de atuação em coalizão, de informação, gerenciamento de informação e de lobby direto, atuação direta nas políticas públicas, e como que isso vem gerado um impacto muito negativo nessa política global de doenças crônicas não transmissíveis, que tem, enfim, dificultado cada vez mais o avanço e o reconhecimento da OMS de como que é importante a gente tributar alimentos ultraprocessados, regular a publicidade, né, enfim, promover ambientes alimentares de fato adequados e saudáveis. Então, trouxe só mais alguns exemplos aqui, né? Aqui era para lembrar uma foto antiga, não sei se vocês lembram essa aqui é do anterior até, né? O ministro do Meio Ambiente, né? Valorizando uma parceria com a Coca-Cola, e eu fiquei lembrando da parceria que o ministro da Saúde, alguns anos atrás, talvez mais de 10 anos atrás, fez com o diretor do McDonald's, com uma bandejinha do McDonald's, gerou uma comoção no Brasil, nacional, foi 2011, se eu não me engano, enfim, eu acho que hoje em dia a gente vê, né, o ministro do Meio Ambiente, por exemplo, valorizando a Coca-Cola no âmbito ambiental, que a gente sabe que, enfim, a Coca-Cola tem sérios problemas, né, de impacto negativo no meio ambiente. Eu trouxe só alguns exemplos da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que vem atuando em várias frentes para avanço e promoção da alimentação adequada e saudável por meio de políticas públicas também. E em cada uma dessas frentes de atuação é enfrentada interferência negativa e são identificadas situações de conflitos de interesses também que a gente precisa se haver e precisa reconhecer para poder avançar. Não adianta a gente só ficar no aspecto técnico, né, conversa de conteúdo, mas a gente precisa avançar também reconhecendo essas interferências negativas. E aí, só algumas últimas dicas de sites, né, o Bocado, que também é um conglomerado de jornalismo investigativo da América Latina, criou esse site sobre conflitos de interesses e na ciência, que acho que vale muito a pena acessar. A apresentação vai ficar com vocês também, para vocês poderem ver. O pessoal do México, né, criou esse site, essa página no Instagram, que também está bem interessante e até engraçado, enfim, mas eles têm defendido o Código Nutrícia, que é para a gente prevenir os conflitos de interesses na área de nutrição, acho que vale a pena seguir. E eu sempre gosto de terminar falando que a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Então, eu sei que o Fábio e a Fernanda vão falar um pouco mais sobre isso, mas eu sempre gosto muito de reconhecer, né, o avanço que a gente teve no âmbito do CONBRAN, que eu acho que é um ótimo exemplo bem-sucedido de como a gente enfrentou essa questão de conflitos de interesses no âmbito de congressos, né, tanto internacionais quanto nacionais, e também o próprio exemplo da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que tem aí um termo de adesão e uma política interna que eu acho que muito podem inspirar outros coletivos e iniciativas. Então, desculpa eu ter avançado só um pouquinho no tema, mas espero ter conseguido trazer uma introdução ao tema para poder complementar a fala dos colegas subsequentes. Camila, muito obrigado pela tua exposição inicial. É difícil, 20 minutos é difícil para falar de tanta coisa, né? Eu sei que é. Mas depois a gente volta para o debate, acho que outras coisas vão surgir. Eu já peço para que todo mundo que está nos acompanhando deixe suas perguntas, comentários ali no chat, para que no final a gente possa aprofundar algumas das questões aí que a Camila levantou e que com certeza o Fábio e a Fernanda também vão conseguir complementar e trazer outras questões. Agradecer a Camila por ter conseguido traduzir um pouco aí do conceito do que são conflitos de interesse, né? Apontar o que é uma questão muito importante, Camila, conseguir apontar esse contexto, né, que explica e que consegue nos fazer reconhecer um pouco aí as inúmeras questões que estão envolvidas nos diversos conflitos de interesse relacionados
a agenda de alimentação e nutrição, e aí, particularmente, uma coisa que me chamou a atenção você conseguir demonstrar ali também a atuação estratégica das corporações, né, para atuar sobre a agenda de alimentação e nutrição, e o quanto que isso também nos impõe a necessidade que, desse outro lado, a gente também precisa atuar de forma muito articulada, de forma muito estratégica para conseguir combater todas essas questões, né? E eu acho que isso também reforça a importância do curso, o curso do Trilhas, né? Que tem como um dos focos trabalhar essas questões também de estratégia, né? Das estratégias de gestão para a gente conseguir implementar a agenda da PNAE. Muito obrigado, Camila. Vamos para o nosso próximo debatedor, então. É o Fábio. O Fábio é nutricionista, mestre em estudos populacionais e pesquisas sociais e doutor em saúde coletiva. Atualmente é assessor regional em nutrição e atividade física para as Américas da OPAS e trabalha apoiando os países a desenhar, implementar, monitorar e fazer cumprir políticas públicas de alimentação e nutrição, assim como a proteger tais políticas de atores oponentes. Fábio, é muito bom ter você aqui conosco nesse debate. Você pode já fazer o compartilhamento da sua apresentação. Você tem 20 minutos para a sua exposição inicial e a palavra é sua, Fábio. Muito obrigado. Obrigado, Mick. Obrigado a todo mundo envolvido na organização e pela oportunidade. Bom, então acho que a Camila assim deu um panorama excelente assim das questões conceituais e de exemplos concretos que já vão ajudando a gente a pensar e a identificar esses conflitos, né? Acho que o que eu vou tentar trazer para o nosso debate aqui é um pouco como, além da gente, né, cada um como um indivíduo poder identificar, a gente vai falar disso, o que a gente precisa avançar para que todos nós possamos identificar como indivíduos situações de conflito de interesse relacionadas à política de alimentação e nutrição, mas também como as instituições, principalmente, poderiam e devem e podem identificar, né? Então, assim, que é mais ou tão importante quanto cada um de nós ter essa capacidade de identificar são as instituições, né? São os processos, são as estruturas poderem identificar isso de maneira institucional também, já que a gente viu que os conflitos de interesse, como a Camila falou, eles vão para além da questão individual, afetam a questão institucional e a questão sistêmica, né? E aí, pensando nisso, além das categorizações que a Camila já trouxe, né, eu fiquei pensando nos dois primeiros elementos que estão associados a situações de conflito de interesse e que já vão dando pistas do que a gente precisa olhar, do que a gente precisa estar atento quando a gente está tratando de proteger as políticas desses conflitos de interesse, né? E eu fiquei pensando assim, que a gente, em geral, a gente tem duas situações e elas se desdobram em mais, né, do que duas, em que a gente que a gente já tem alguns sinais dessa intenção de atores oponentes de alguma forma desviar o processo de políticas daquele que deveria ser um interesse da população, um interesse e um objetivo dentro da agenda política, democrática, e aquele interesse que é de uma empresa, né, que é um interesse comercial de um grupo de empresas, de organizações ou corporações. E essas duas situações, assim, uma é aquela que as empresas ou os setores comerciais, independente do processo político, independente da agenda do governo, vão tentar buscar ou criar oportunidades para, de alguma forma, desenvolver ou atrair a atenção de governos, por exemplo. Eu vou falar muito, quando a gente está falando de políticas públicas, né, de governos, sejam na esfera municipal, estadual ou federal, para que esse governo passe a se dedicar a uma atividade ou uma ação
ou adotar um objetivo que ele nem pensava, que não estava na agenda dele, né? Então é aquela situação assim, você não tem um processo de política sobre aquele determinado tema, sobre aquela agenda, e uma empresa de repente chega lá batendo na porta, eu tenho aqui uma oportunidade para você, né? Existe um problema que você não estava identificando e a gente tem uma solução para esse problema que você não identificou. Então, por isso que eu falo oportunístico, mas também inoportunístico no sentido da saúde pública, porque da nossa perspectiva é inoportuno essa abordagem, né? Então, não estou falando de um processo político instalado, de debate, em que a indústria se mete ali para desvirtuar o processo, mas essas situações onde cai do céu uma solução que traz um determinado setor que detém essa solução, seja ela uma solução para um problema de saúde pública, seja ela para um outro problema. Então, isso já é um primeiro, acho que já traz esse tipo de abordagem, né? E esse tipo de entrada, vamos dizer assim, ponto de entrada para o conflito de interesse, já traz para a gente um primeiro indício, né? Por que eu estou aqui com minha política, minha agenda, e bate à minha porta um ator do setor comercial com um problema que não está na agenda, que a sociedade não reconhece como um problema, e com uma solução para esse problema que eles mesmos disseram que existe, ou com uma solução que eles estão propondo para um problema que a gente está trabalhando e tratando de outra maneira, né? Então, isso já vai indicando que a própria corporação ou o próprio ator externo está tentando um processo paralelo ao processo democrático, né? Então você está tentando fazer, nesse sentido, já estabelecer uma proposta ou algo que você pudesse alinhavar dentro de uma sala fechada, né? Quem propõe, o proponente, e o proposto, que no caso seria o governo, né? Então, os exemplos como a Camila trouxe da Coca-Cola, Ministério do Meio Ambiente, ou McDonald's, Ministério da Saúde, são exemplos disso. Ou seja, a gente não está tratando de um problema e de repente, ou nem propondo, nem tem espaço para aquela solução que a empresa quer trazer, e ela vem numa reunião de portas fechadas propor algo, né? Então, independente de que ator seja esse, isso já deve levantar uma bandeira, né, um sinal vermelho para a gente em relação ao por que isso está acontecendo, né? Qual o interesse tem por trás. Então, acho que isso primeiro elemento. E depois a questão no mais sistemático que eu vou comentar. Então, essa entrada, né, oportunística, ela geralmente vem assim com uma proposta, né, uma proposta de interação entre esse setor, ou esse ator, né, ou essa empresa, ou essa associação. E ela busca isso, ou ela é uma oportunidade que ela mesma identificou, ou ela mesma está tentando gerar, né, para conseguir se associar e desenvolver alguma ação que possa favorecer os interesses dessa empresa, né? Ela é unilateral, obviamente, porque unilateral no sentido de que pode até ter mais de uma ou duas empresas fazendo a proposta, mas ela não vem da sociedade, ela não vem num processo de discussão democrática, é simplesmente um grupo econômico que foi lá e bateu a porta de uma autoridade e trouxe essa proposta, né? E, de maneira geral, vai vir do setor comercial, né? Então, esses são assim, alguns indícios, antes da gente entrar nos detalhes, né, que eu acho que a Camila já trouxe, assim, em relação ao tipo de prática, ao tipo de ator, que empresa que que a gente vai falar disso. Assim, algumas coisas que antes disso a gente já levanta um sinal vermelho para a gente, né? E a outra outra abordagem, né, para desviar a atenção política, a energia política, é mais sistemática, ou seja, existe um processo de desenvolvimento de uma política, existe uma agenda política instalada e eu quero interferir sobre esse processo. Eu quero modificar, às vezes, as estruturas desse processo, as regras do jogo, eu quero tentar influenciar de distintas maneiras esse processo
para que o resultado dessa política que já está em discussão, ou que é uma política que vai ser discutida por toda a sociedade, tenha um desfecho favorável à minha empresa, ao meu negócio, né? Então, vai envolver a questão de interferir sobre esse processo, a questão de tentar se posicionar nesse processo. Então, a empresa ela pode tanto tentar mudar as regras do jogo, quando a gente está falando do processo, para que o processo possa favorecer a elas, como pode também ter estratégias de se posicionar dentro do processo que foi estabelecido democraticamente, como talvez fosse o exemplo da ABIA no Conselho de São Paulo, né? Então, eu posso tanto mudar o processo, como eu posso, usando o processo, me posicionar de maneira que esse processo seja favorável à minha empresa e não à democracia, né? E com isso, também usar essa ferramenta para desequilibrar poder, né? Que eu acho que esse caso da Bia é bem marcante nesse sentido. Eu me posiciono, e eu me posiciono de maneira que eu tenha mais poder de decisão, causando uma ruptura no processo democrático também de decisão, né? E nisso, e para eu conseguir isso, todas as estratégias, né, as atividades políticas corporativas de interferência. A gente está falando da interferência nas políticas, mas a interferência na ciência, a interferência na opinião pública, a interferência sobre a sociedade civil, tudo isso vão ser estratégias, isso está bem documentado na literatura, né? A Melissa Mialon desenvolveu métodos para identificar essas várias atividades, e enfim, a gente aqui tem o conjunto de ferramentas que elas vão utilizar, e a Camila citou vários exemplos, para conseguir se posicionar nesse processo, redesenhar esse processo, desequilibrar poder, enfim, conseguir todas essas mudanças no processo que possam ser favoráveis ou favorecer a elas, né? Então, falando da identificação, então a gente falou desses primeiros elementos, né, assim, de como que a gente já começa a identificar se esses atores eles estão se posicionando dessa maneira, ou eles estão batendo na porta, trazendo uma proposta, ou eles estão tentando modificar um processo democrático para favorecer a eles. Independente de quem eles sejam, a gente já tem que ter esse sinal vermelho, né? E a outra questão agora entra um pouco nos elementos que a gente deve considerar, e que a gente pode encontrar nessa publicação. Depois ao final eu posso botar mais detalhes. Eu já prometi que o português em breve vai sair, já vai sair mesmo. A gente está quase finalizando. Peço desculpas, a gente ainda não tem a versão em português, mas já vai estar no ar. Mas esse documento destaca algumas perguntas que são chaves para a gente identificar o conflito de interesse, né? Primeiro, essa incompatibilidade do ator. Então, a gente está focando nesse ator que o governo teria alguma interação, né? Então, olhar para as atividades, os valores desse ator, se elas se alinham ou não com os objetivos da nutrição e saúde pública, e com outros objetivos mais amplos de saúde e desenvolvimento sustentável. Isso é muito importante. A gente está falando que, às vezes, uma empresa, uma associação, que a atividade dela é voltada, está alinhada com a questão da nutrição, mas desalinhada com a questão do meio ambiente, né? Então, a gente tem que avaliar todo esse conjunto para a gente poder garantir essa coerência, né? Então, e a outra questão que a Camila colocou, assim, a gente foca em três elementos chaves para identificar se esse ator é um ator oponente, né? Que tipo de produto ou serviço, né? Produto esse ator fabrica ou serviço ele presta, e o quanto que esse produto é incompatível ou se opõe àquilo que a autoridade, se a gente está falando de políticas públicas aqui, a autoridade sanitária, por exemplo, propõe como meta ou propõe como recomendação de nutrição e saúde pública, né? E com isso também a gente sempre fala para não parar nos produtos, né? Porque acontece, às vezes, o ator ele não é fabricante de produto, nem é prestador de serviço. Então, ele não é uma fábrica de ultraprocessados, ele não fabrica ultraprocessados e nem, por exemplo, oferece ultraprocessados em escolas, por exemplo,
Então, mas pode ser que ele seja uma associação de empresários ou de empresas que defendem os interesses das indústrias de ultraprocessados, ou pode ser uma associação de anunciantes de publicitários que defendem a não regulação da publicidade de ultraprocessados. Então, eles têm como práticas ou têm como políticas também um elemento que é incompatível com os objetivos da nutrição e saúde pública com outros objetivos. E muito importante também a gente olhar os vínculos com outros atores, né? Porque a indústria cada vez mais vai sofisticando sua estratégia de se aproximar e de conseguir essa penetração, de desconfigurar os processos de decisão política. E um deles é, por exemplo, financiando ou criando associações ou organizações que servem de fachada para eles mesmos poderem interferir sem que seja claramente eles, né? Então, tem muitos exemplos, assim, como a ILSI, né, que tem um nome, né, International Life Science Institute, Instituto Internacional de Ciências para a Vida, mas foi fundada e é controlada por corporações de ultraprocessados e venenos agrícolas, e essas corporações, elas ficam ali por trás, muita gente, algumas pessoas não sabem desse vínculo, então é importante a gente também ter muito claro com quem esses atores estão vinculados, para a gente não deixar passar um ator que, em princípio, parece que não é um oponente, mas ele é vinculado e foi criado como uma fachada para atuar nesses processos, né? Então, do ponto de vista de produtos e práticas, né, e atividades, é bem claro para a gente, se a gente olha para o sistema alimentar, quais são os produtos e as atividades e as práticas e políticas que se opõem ao que a gente quer alcançar, né? Se a gente está pensando, por exemplo, no processo na etapa de produção, né, do sistema alimentar, ou no nó de produção, a gente está falando de promover sistemas agroflorestais, sistemas agroecológicos, tudo que vai de contra a isso, né, seja os produtos como venenos agrícolas, seja como as práticas associadas ao uso disso, como dispersão aérea e tal, todos os atores que estão vinculados a esse âmbito, a gente deveria claramente reconhecer eles como oponentes a interação, a atuação deles num processo de decisão política geraria um conflito de interesse, né? Mesma coisa em relação ao abastecimento, né? A gente fala pouco do abastecimento, mas também a forma de abastecer as cidades, a forma de a gente abastecer o país passa e deve passar pela ampliação por exemplo, de feiras agroecológicas e outros sistemas de abastecimento que possam gerar uma melhor equidade também, né? Porque a gente está falando do conjunto de objetivos. Então, a gente também tem atores como os que concentram e oligopolizam grandes cadeias de supermercados, grandes superfícies, como um ator que vai em oposição a essa agenda de expansão de um abastecimento que garanta inclusividade, maior equidade no sistema alimentar, né? Mesma questão em relação ao processamento, né, ou preparação de alimentos. Se a gente tem soluções que vão sempre buscar favorecer processamento e principalmente ultraprocessamento de alimentos, né, ao contrário da preparação culinária desses alimentos, a gente também tem um choque entre essas duas agendas. A amamentação e todos os produtos que vão deslocar a amamentação, né? E aí, obviamente, os ultraprocessados em relação aos produtos, aos alimentos e preparações culinárias da nossa alimentação brasileira, né? Então, além disso, assim, a gente falou muito dos atores, né? Então, tem características desses atores, né? Os produtos que eles produzem, que eles fabricam, os serviços que eles prestam, as atividades e as práticas e as políticas que eles adotam, mas também é importante a gente olhar as características dessa proposta, dessa interação que está acontecendo. Pode ser uma proposta ou pode ser uma penetração sistemática num processo de política, como a gente comentou anteriormente.
Então, também olhar se essa interação entre o governo e esse determinado ator, ela de alguma maneira gera alguma incompatibilidade com as prioridades e agenda, ou ela compromete a autoridade e a liderança do governo. Então, se a proposta diz, não, a gente está propondo isso aqui, mas nós, como proponentes, vamos organizar e vamos tocar todo o processo dessa atividade, né? Ou esse processo, como a gente colocou, vocês também, de novo, o exemplo do Conselho é muito bom, você desloca a autoridade e a liderança da autoridade pública no assunto para um ator que interfere nesse processo, né? E depois todo o conjunto de benefícios e malefícios que devem ser analisados, né? Como que essa interação, por mais que a gente identifique, não, os produtos ou as práticas estão alinhados, mas associar-se com essa associação ou com esse ator pode gerar um impacto negativo para a reputação, para a independência ou para a integridade pública, né, da autoridade pública, ou mesmo não gerar impactos, né, em relação aos objetivos ou resultados dessa interação. Então, se existem esses malefícios relacionados a essa interação, isso também nos vai dando indícios de que essa interação ela vai resultar em conflitos de interesse, uma vez que eu vou comprometer a reputação, independência e integridade da autoridade no assunto, né? E aí exemplos Desculpa. Tá. E aí exemplos que eu acho que a gente tem que atentar, né? Que a gente já não está mais falando do produto, a gente já não está mais falando de um serviço, mas e sim dessas tentativas de fato frear um objetivo político, uma agenda política, ou promovendo a desregulação, ou tentando proteger marcas, seja de tabaco, seja de álcool e produtos ultraprocessados, né? Então, olhar para esse conjunto. Eu queria só, fechando um pouco, comentar assim, que da mesma forma que a gente tem que estar atento a isso, se a gente for olhar como essas empresas operam para impedir que os próprios funcionários operem fora do interesse da empresa, isso vai deixando a gente muito claro que qualquer tipo de interação que a gente tem com esse tipo de empresa não vai ser de benefício, a não ser que eles estejam violando o código de ética da empresa, não vai ser beneficioso para a população, porque o objetivo deles, no momento que eles assinam o contrato, eles se comprometem a defender totalmente o interesse dessa empresa e não da sociedade, né? Então, desses 3 exemplos aqui, é muito claro de que quando um funcionário está atuando por exemplo, com o governo, o interesse dele tem que estar 100% vinculado a favorecer essa empresa e não a sociedade, né? E eu vou só terminar com esse último slide. Eu acho que uma das coisas que eu acho que é importante, como eu falei no início, é que além da gente amadurecer esse processo de que cada um de nós deve avançar no reconhecimento, né, e na análise e o reconhecimento desses conflitos de interesse, que é mais do que saber identificar e reconhecer eles, né? E isso passa por muitos elementos, assim, o fato de eu reconhecer esse conflito claramente e o meu colega no trabalho não reconhecer ele, né? Como é que a gente alcança isso? Então, daqui a pouco a gente pode debater um pouco isso. Mas aí, por isso que é importante, além da gente ter esse reconhecimento individual, a gente ter estruturas, normas e processos no desenvolvimento de política, nos governos, nas organizações, que possam permitir que, mesmo que eu não reconheça individualmente, eu tenho uma estrutura, uma norma, um processo que me ajude a identificar, por mais que eu pessoalmente não tenha ainda esse reconhecimento claro para mim, né? Que aí é a mesma questão da regulação, é a mesma questão da necessidade da gente ter mais do que o nosso autocontrole, vamos dizer assim, na hora de tomar a decisão, né? Não depender só do indivíduo, da subjetividade na nossa avaliação, mas ter estruturas, normas e processos que possam ajudar a gente como seres humanos super atarefados no serviço municipal, estadual e federal, a tomar uma decisão mais acertada
que favoreça a sociedade e não os interesses econômicos dentro desse emaranhado de decisões e atividades que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então, a importância da gente ter as instituições ajudando os membros dessas instituições a tomarem decisão, identificar esses conflitos e tomarem decisões mais favoráveis à nutrição e saúde pública. Era isso. Obrigado. Fábio, muito obrigado pela tua exposição. Eu fui anotando algumas coisas durante a tua fala, Fábio. Acho que o encerramento ele é muito oportuno, assim, dessas questões que você coloca. Mas te agradecer, assim, por colocar, assim, fazer a gente compreender um pouco o papel das corporações, tanto na indução de temas, né, que não estão na agenda, para além de interferir em agendas políticas que estão em discussão, né, que estão em formulação, muitas vezes em agendas, em políticas públicas que já estão em fase de implementação, ou até mesmo implementadas, e que essas corporações acabam interferindo para mudar o rumo de tudo isso, né? Também por você conseguir apresentar as características desses atores que exercem conflitos de interesse nas políticas públicas. Depois vocês deem uma olhada no chat, já falar para a Camila também, o pessoal está agradecendo, elogiando bastante. Durante a tua fala, Fábio, vieram algumas reflexões sobre a dificuldade de identificar essas situações de conflitos. Eu acho que depois a gente retoma um pouco isso no debate, né? E aí queria pontuar duas coisas muito interessantes que você falou e para mim faz muito sentido. A primeira delas é entender a atuação dessas corporações em relação aos conflitos de interesse enquanto uma atitude antidemocrática, né, e quanto que isso denota a fragilização da democracia, né, de processos democráticos nos países, né, e aí o quanto que também é importante a gente qualificar os mecanismos de governança para limitar poderes individuais de gestores públicos, né, que acabam ocupando espaços, e às vezes eu fico até em dúvida se eles não percebem conflitos de interesse ou há uma sinergia de interesses, porque muito desses gestores estão colocados ali exatamente para cumprir essa função, né? Então, acho que essas reflexões que você trouxe no final elas são muito importantes. Muito obrigado, Fábio. Depois a gente volta a conversar no debate. Então, eu passo para a nossa terceira e última debatedora do dia, que é a Fernanda Lessa Manier-Hack. A Fernanda é advogada e procuradora do Estado do Rio de Janeiro, e membro da Comissão pela Igualdade de Gênero da PGE do Rio, é cofundadora do Põe no Rótulo e do Alergia Alimentar Brasil, que são movimentos sociais da sociedade civil que trabalham por políticas públicas para garantir o direito à informação, à saúde e à alimentação adequada da população, em especial daqueles com necessidades alimentares especiais. Ela é membro da Academia Europeia de Alergia e Imunologia, membro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, fazendo parte do núcleo gestor ampliado, representando o núcleo do Rio de Janeiro, e do grupo de trabalho voltado para o aleitamento materno e alimentação infantil adequada e saudável. É membro também do Observatório de Publicidade de Alimentos e dedica-se aos temas do direito humano à alimentação adequada, das necessidades alimentares especiais e da segurança alimentar e da inclusão alimentar. Bem, Fernanda, quero agradecer pela tua disponibilidade por estar aqui conosco, para enriquecer também esse debate. Você tem 20 minutos para a sua fala, a palavra é sua e muito obrigado, Fernanda. Eu agradeço o convite, também parabenizo, né, pela excelente discussão que a gente está tendo até aqui. Eu vou compartilhar minha tela. A minha fala vai falar muito, né, com as duas anteriores. Foi me pedido para trazer caso prático, né, de conflitos de interesse nas políticas de aleitamento materno e alimentação infantil. A Camila já falou um pouquinho sobre a Aliança, né, pela Alimentação Adequada e Saudável, que é uma coalizão de organizações da sociedade civil, associações, coletivos, movimentos, entidades profissionais e pessoas físicas. Ela falou já do compromisso, né, que as pessoas, ao se tornarem membros, assumem em relação a não ter conflitos de interesses ao assinar o termo de adesão. Convido todo mundo a conhecer a agenda de atuação da Aliança, são 10 temas, né? O tema 2 é sobre a alimentação, amamentação e alimentação complementar saudável. O tema 10 fala totalmente, né, com o nosso tema de hoje, que é monitorar e expor as práticas e políticas que falam das condutas, né, que ameaçam as práticas, né, alimentares nocivas à saúde. E quando me pediram para trazer um caso prático, eu fiquei pensando que não dava para trazer uma prática, né? Então eu resolvi trazer um ator
que é com algumas práticas, né? Eu vou trazer algumas das práticas desse ator nessa área, né, de amamentação e alimentação infantil, que é a Nestlé, uma grande corporação, né, de produtos ultraprocessados, e aquilo que ela faz, outras também fazem, né, seja especificamente na alimentação infantil, seja na alimentação em geral. Então, a Camila chegou a trazer ali no Joio e o Trigo, né, que eu também convido todo mundo a visitar o site, ouvir o podcast, enfim, né, vestir a camisa, porque eles trazem vários desses exemplos, né, então a Nestlé ela já tem uma parceria, né, digamos assim, com a Sociedade Brasileira de Pediatria de muitos anos, né, e esse aqui foi o último congresso presencial de brasileiros de pediatria, então aqueles mega stands, né, com todas as suas marcas, né, voltadas seus produtos voltados para substitutos de leite materno. Um outro exemplo também de prática, né, da Nestlé e de outras também é a promoção de cursos, né, a Camila chegou a falar sobre isso também, né, de cursos de capacitação, de atualização. Então, a Nestlé ela tem esse curso que já estava aqui no ano passado na sua 71ª edição, né, voltado um curso de atualização para pediatras. Esse outro aqui foi bastante também, que causou bastante... trouxe bastante esse tema, né, do conflito de interesse nas redes, chamado Jovem Pediatra. Então, foi um curso lançado ano passado para residentes em pediatria. Então, toda essa questão do brinde, né, de você trazer uma série de atrativos, digamos, para esses jovens pediatras, inclusive o pagamento da anuidade da Sociedade Brasileira de Pediatria, algo que depois de bastante atuação, né, da sociedade civil, isso acabou, parece que não acontecendo. Em relação aos materiais científicos, né, além de tudo aquilo que a Camila falou do assédio, né, na pesquisa, na academia, enfim, a gente tem também materiais próprios da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, esses dois bem recentes, esse aqui de 2018, o Manual de Alimentação, e esse aqui bem recente, do final do ano passado, Temas de Atualidade em Nutrição Pediátrica. Esse aqui eu trouxe os agradecimentos, né, os dois trazem agradecimentos à Nestlé, logo na abertura desses dois materiais. Esse segundo aqui, que já é de 2021 e posterior ao Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, ele não faz qualquer menção ao guia, ele contraria, né, diretrizes do Guia Alimentar, todos dois, né, falam muito da questão dos compostos lácteos, né, de produtos ultraprocessados que poderiam, né, ser dados a esse público infantil em certas circunstâncias, amenizando, né, determinadas questões. Eles trazem muito a questão do nutricionismo, que eu vou deixar depois para a Camila e para o Fábio explicarem melhor sobre o que se trata, né? Mas que é toda a questão da gente tratar o alimento com os seus nutrientes, né? Vitaminas, sais minerais, ferro, cálcio, né? Aquelas coisas todas que a gente costuma ver bastante nos rótulos, né? dos produtos ultraprocessados. E aqui eu trouxe também uma outra prática que tem sido cada vez mais comum e cada vez mais difícil de ser monitorada, monitorada no sentido de ser, que foge, né, às regulações de propaganda e marketing desses produtos, que é você utilizar as redes sociais para poder promover um determinado produto. Então, eles normalmente escolhem pessoas famosas para poder colocar, mas muitas vezes eles escolhem também nutricionistas e outros profissionais de saúde para poder falar desses produtos, e aí eles escolhem uma hashtag para poder aquilo ali ganhar engajamento, e eles começam a mandar para pessoas comuns, que não têm seguidores, que tem meia dúzia de seguidores só, pequenos kits do produto que eles estão lançando, amostras grátis, enfim,
com um manualzinho aqui, vocês veem aqui em roxo, né, dizendo como elas têm que fazer a postagem, que hashtag que ela tem que usar, enfim, e aí aquilo acaba se capilarizando, né, pelas redes sociais de uma forma que a gente começa a não ter controle. Quando a gente vai buscar pela hashtag, você encontra lá as crianças, né, assim, com a lata, o café da manhã, o que for, enfim, o produto que eles estão divulgando, isso para todo e qualquer produto que eles estão lançando. E aí eu queria chegar nesse caso aqui, que eu vou falar dele um pouco mais, assim, da agora para o final, né? E eu não quis trazer ele sozinho, apresentar ele sozinho, eu quis trazer essas outras práticas da Nestlé antes, porque elas estão todas interligadas, né? Como a Camila me chamou a atenção no que ela botou, né? Tipos de ações corporativas, né? E ela botou assim, vários exemplos, e elas não estão, né, isoladas, né? Uma está ligada na outra, então eu vou lá, atuo em cima dos pediatras, né, em cima dos profissionais de saúde, eu vou lá, atuo nas redes sociais, diretamente com o meu consumidor, e aí eu vou atuar também numa outra área. Esse site, né, Nestlé por Crianças Mais Saudáveis, ele é um site que serve de base para um prêmio que a Nestlé tem feito já há 4 anos. A fruta está aparecendo, eu fiquei pesquisando esse site aqui e navegando por ele, eu fiquei assim horrorizada, né? E a fruta só apareceu aqui na capa, né? Depois não apareceu mais. Ela tem ele é todo bonitinho, assim, super colorido, né? Fácil de navegar e tal. E aí ela começa a mostrar todos os seus produtos para essa faixa etária de público infantil. Então, desde papinha Nestlé, aqui eu pincei aqui 4, né? Aquela mesma latinha do composto lácteo que a gente viu ali na influenciadora, né? Fazendo propaganda. E aí eles colocam aqui, conheçam nossos produtos que fazem bem, né? Então, você vai em toda a linha Nestlé, assim, para... E tudo tem uma cadeia assim de fidelização da marca, né? Então você tem essas papinhas Nestlé que agora ganharam esse nome, que tem biscoitinho e tem outras coisas voltadas para um público menor de 1 ano. Você tem toda a linha Mucilon que vai também se modificando conforme a criança vai crescendo. Aí depois vem Nescau, né? E vem todas as outras coisas. Aí no meio que você está passando, você vê assim uma aveia em flocos, um negócio assim, né? E aí esse site, eu comecei a navegar nele, e aí para você poder navegar nele, você precisa se identificar, você não consegue ir muito além se você não se identificar e não se cadastrar. E aí ele pergunta, né, se você é um responsável, né, se você é um familiar ou se você é um professor. E aí eu cliquei no do professor para ver, e aí ele coloca qual categoria, né, de ensino que esse professor dá aula, né, em que segmento, né, da educação ele dá aula, e aí a partir daí você faz um cadastro com todos os seus dados, com uma série de perguntas, né, e depois você tem acesso a uma série de pequenos textos onde eles vão abordar alguma temática, que eu peguei só 3, mas são muitos, eu perdi a conta de quantos eram. Esse aqui, só pelos nomes aqui, a gente já fica meio assustado, né, pelos títulos. E eles explicam também que, assim, você tem um pequeno texto, aí você tem perguntas onde você vai ter múltipla escolha para você responder, ou certo e errado, enfim. E depois você tem sempre, assim, ou um pequeno texto explicativo, ou um vídeo que eles frisam que esse vídeo é de um nutricionista, ou de uma nutricionista, que vai explicar aquela situação ali. E aí, quando aparece o vídeo da nutricionista, em algumas das vezes, não aparece o nome, nem o CRM, né, dessa nutricionista, e a explicação vem sempre baseada, assim, também muito do nutricionismo, assim, você não vai ver eles falando diretamente, né, olha, você tem que
tomar Nescau, você tem que dar Nescau para o seu filho, você tem que dar o composto lácteo ninho hora de dormir ou hora da escola, né, para o seu filho. Mas as respostas são sempre assim, não, nessa faixa etária precisa de vitamina D, cálcio, ferro, fósforo e tal. É como se a gente estivesse lendo propriamente uma embalagem, né, de algum produto, né, da empresa, onde a gente tem aquelas alegações nutricionais todas, né, e todas aquelas frases, né, que vêm nos rótulos dizendo os supostos benefícios daqueles produtos, né? Então, enfim, né, isso vem assim de uma maneira muito subliminar, porque se a criança precisa, né, de energia e precisa de uma série de nutrientes, né, que estão ali, eu pego uma lata de Nescau que diz que é fonte de energia, né, Nescau é energia, que dá gosto, né, alguma coisa assim, e ele é enriquecido com cálcio, ferro, fósforo, vitaminas, né? Eu faço o link assim do que está acontecendo. Esse aqui do chocolate eu achei tão bizarro, porque ele no final fala que 4 a 6 quadradinhos de chocolate por dia, sem especificar faixa etária nem nada da criança, é algo super de boa para o consumo, né? E esse aqui foi o que me causou, assim, um dos que me causou mais espanto, porque aquela lata que eu mostrei lá na frente, do ninho, hora de dormir, né, um composto lácteo. Então, assim, o ninho, que era o leite ninho, né, um leite integral, enriquecido, também com um monte de coisa, ele faz parte agora de uma grande linha, onde a gente tem compostos lácteos dos mais variados, algo que não né, que o Guia Alimentar, né, para as crianças brasileiras menores de 2 anos já diz que não deve ser consumido, né, por crianças menores de 2 anos, pela quantidade de aditivos, etc., que ele compõe. E esse ninho, quando eu vi a lata pela primeira vez numa farmácia, eu fiquei assim, horrorizada, porque ele pega num ponto difícil, né, das famílias, que é a hora de dormir, né, aquela criança que não dorme, que acorda muitas vezes à noite, e esse composto lácteo ninho, ele tem ele diz na lata, né, com chá de camomila. E aí, quando ele pergunta assim, na hora do soninho, né, nesse texto que fala da hora do soninho, aí no final ele fala que a opção é essa, né? Sim, um mingau ou vitamina de banana com aveia fazem sucesso por aí, são ótimas opções para o fim do dia, o leite vai colaborar como uma ação calmante, e outra opção é o famoso chá de camomila. Quando você tem dificuldade para dormir, você faz o quê? Então, quer dizer, fica tudo assim num combo, né? Sempre associando de uma forma quase que direta, né? Eu diria, né? Mas indireta, os produtos da marca com os textos desse site. E aí, como eu disse, esse site ele dá suporte a esse prêmio Nestlé por Crianças Mais Saudáveis, que é um prêmio que já está, que no ano passado foi a 4ª edição desse prêmio, que é um prêmio que é dado para professores de escolas públicas pelo Brasil, onde os professores se cadastram no site. Eles, durante o ano, eles recebem, mesmo concorrendo ainda a esse prêmio, né? Eles participam durante o ano de várias etapas do prêmio, e aí eles recebem material para ser trabalhado em sala de aula, eles têm no site uma série de atividades que eles podem fazer, e com a pandemia eles conseguiram adaptar isso também para que fosse feito de forma online, durante as aulas online. E, enfim, né, a edição de 2021, como eu falei, né, eles premiaram, eles aumentaram, eles já até então estavam premiando 5 por ano, agora no ano passado eles premiaram 10, então eles dão R$35 mil em benfeitorias para a escola e um prêmio para os professores. E essa questão que é bastante complexa, né, do encaminhamento de conteúdos e planos de aula com atividades estruturadas sobre o tema, né, sobre o tema da alimentação infantil, da alimentação saudável, né, no olhar da Nestlé, como a gente viu nesse site, supostamente aí baseadas na Base Nacional Comum Curricular, né? Então, a rigor, o trabalho todo não é nos 10 que vão vencer esse prêmio e vão ter lá
pequena horta feita na escola, ou vão ter uma melhoria, né, em algum ambiente daquela escola. É o trabalho que é feito durante todo o ano com essas escolas públicas, porque eles fazem questão de colocar que apenas as escolas da rede pública que estão participando, que vão... que tipo de material é esse? Eu não consegui ter acesso a esse material, mas assim, que tipo de material é esse que está sendo colocado, né, para ser trabalhado por esses professores nessas escolas de ensino fundamental, ou seja, de primeiro a quinto ano, e fora, né, toda a interferência que está acontecendo para além daquilo que é preconizado do currículo dessas escolas. E aí, esse aqui foi um livro que foi feito com base numa das últimas edições. Então, é um livro de receitas, acho que tem 10 receitas ou menos. Tem uma característica nessas receitas que é uma regionalidade, então também tem toda uma apropriação, né, de colocar receitas regionais, ingredientes regionais, e ele é todo ilustrado por desenhos dessas crianças dessas escolas, né? E aí dá aquela dor no coração, né, da gente ver as crianças desenhando, né, com a Nestlé em tudo quanto é canto. Essa prática aqui também, né, como eu disse, não é uma prática só da Nestlé, a gente teve em São Paulo, se eu não me engano, acho que foi só no estado de São Paulo, mas não tenho muita certeza agora, né, da Danone com 1, 2, 3 e Saúde, que também colocava a questão dos lácteos e tal. A gente teve uma tentativa, a Camila chegou a passar isso nos slides dela, né, da Sadia com Jamie Oliver, que também queriam fazer, né, uma atividade com as escolas. E aí eu fiquei olhando detalhadamente esses desenhos, né, me chamou muita atenção a água, né, mineral, o nutricionismo, né, da vitamina C sendo destacada, a latinha amarela do Ninho, esse aqui falando, oba, tem internet funcionando, então vou visitar o site da Nestlé. Né? Então, assim, é puxado, né, você olhar isso e ficar imaginando o que está sendo feito, e mais ainda que isso conta com apoio, né? Esse aqui é um ofício da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, mas não deve ser o único, né? Eu acredito que outras secretarias de outros estados também compartilharam da mesma forma, porque provavelmente a Nestlé atua, né, junto a todos esses gestores, para que essa iniciativa, né, seja divulgada nas escolas, né? Então acaba tendo essa chancela, não só da divulgação, mas se existe um material que está sendo distribuído, existe uma escola que depois vai receber um prêmio, né? Então você tem uma série de questões envolvidas, desde essa parte da divulgação até depois a conclusão. E aí, para finalizar e a gente poder debater, né, foi só fazer um resumo, né, dessas ações corporativas, né? Então, assim, pegando esse exemplo da Nestlé, né, ela acaba atuando junto às sociedades e associações de profissionais, de uma maneira geral, mas também diretamente, né, nos profissionais de saúde, junto aos pesquisadores, aos influenciadores e aos tomadores de decisão e aos gestores. E aí a gente tem, né, tanto no legislativo, quando a gente tem diversos projetos de lei que eles querem que sejam aprovados ou que eles não querem que sejam aprovados, né? No executivo, seja em que escalão for, né? Como a gente vê aqui, as agências reguladoras, né? A gente teve o exemplo, né, ao longo dos últimos anos da questão da rotulagem nutricional, para pegar um exemplo, né? E aí o Fábio, eu acho que falou sobre isso também, né? Sobre a atuação que muitas vezes ela não é direta da empresa, mas ela está em grupos, em associações, com outros nomes, e aí elas estão influenciando. E também no judiciário, a Camila falou sobre isso, um exemplo que eu peguei agora, bem recente, foi, eu ainda não consegui ter acesso ao processo todo porque ele é físico, mas recentemente eu vi uma ação da Associação de Lácteos, da qual a Nestlé também faz parte, porque elas fazem parte de diversas associações, né, de empresas, conforme o segmento, que
que pedia a suspensão de alguns artigos da NBK, uma ação antiga de 2007, que pedia a suspensão de alguns artigos da NBK, o NBK, que é a norma brasileira de proteção dos substitutos do aleitamento materno e da alimentação complementar, né, mas que regula a rotulagem, a publicidade de substitutos de leite materno e produtos como bicos, mamadeiras, chupetas. Então, eles pediam a suspensão de alguns desses artigos, porque ainda não havia a regulamentação. A regulamentação só veio em 2015, e à época ainda não havia. Eles conseguiram uma decisão em primeira instância, que ficou valendo até o ano passado, quando essa decisão foi reformada, meio que por perda de objeto, porque aí então a gente já tinha o decreto regulamentador. Então, muitas vezes a gente vê violações à IBFAM, né, a Rede Brasileira de Proteção ao Aleitamento Materno, a Rede IBFAM Brasil, ela faz todo um ano um monitoramento de violações, né, das normas da NBCAL, e depois isso junto com o IDEC, publicizado, encaminhado para denúncia, e a gente vê tanta violação, e às vezes eu fico assim, nossa, como empresas tão grandes podem estar cometendo tantas violações? É porque certamente elas estão amparadas por decisões administrativas ou judiciais, que muitas vezes permitem que elas não sigam determinada norma, né? Então, outro dia eu assistindo alguma coisa sobre conflito de interesse, alguém falou assim, as indústrias seriam como polvo, né, com seus vários tentáculos pegando em todos os lados, mas acho que o polvo é muito inteligente, né, embora elas usem de bastante inteligência para fazer isso, mas eu prefiro fazer uma analogia com uma mancha de óleo, né, que vai poluindo, né, as praias, vai se espalhando, vai destruindo o que fica pela frente, e vai deixando sua marca, né? Então, eu vou finalizar, queria agradecer novamente e colocar à disposição para o debate. Fernanda, muito obrigado pela tua explanação, pela tudo que você colocou para a gente, e principalmente por conseguir dar concretude, né, a uma prática de conflito de interesse que para a maioria de nós ela é bem perceptível, assim, a gente vê bem perceptível, a gente vê pedaços dela acontecendo, né? Mas acho que você consegue dar concretude de como que isso tem ocorrido por meio de uma grande corporação, como é o caso da Nestlé, né? E eu fico também pensando, e aí reforço aquilo que já veio nas falas anteriores, o quão bem planejado e executado são essas estratégias, né? Durante a tua fala, Fernanda, depois tu acompanhando no chat, foi assim, veio muita coisa, começaram alguns relatos, que depois eu vou até resgatar, muita gente assim com um sentimento de revolta com o que você estava demonstrando, né? E aí eu fico, na hora que você estava comentando, eu estava pensando, né? É uma ação intersetorial, muito bem planejada e executada, envolvendo o setor saúde e setor educação, e eu fico comparando com as ações de educação alimentar e nutricional que a gente realiza, né? Como é que a gente consegue se opor, né? Com um tipo de estratégia, provavelmente com autofinanciamento, né? Como é esse tipo de ação, muito bem articulada, envolvendo vários aspectos, né? Acho que realmente coloca para a gente um caminho aí bastante complexo, né? Para a gente discutir.